E aí, pessoal? Bora estudar a Maratona de Física, professor Tiago Ace Ventura Potter, sou eu. Vamos começar a introdução à eletricidade, parte 1, dividir em duas partes essa aulinha, tá bom? Vamos para a parte teórica primeiro, depois a gente vai para a aplicação, tá certo? Então vamos lá. Bem, primeira coisa importante, gente, é saber o conceito de eletrodinâmica, né? Então, aquela outra parte da eletricidade eletrostática, a gente trabalha com um elétron estático, né? Com campo elétrico, etc. e tal, de forma estática. Na eletrodinâmica, ó, a palavrinha dinâmica significa o quê? Significa movimento, tá certo? Então, ó, eletrodinâmica vai ser a parte da eletricidade que estuda os elétrons em movimento, devido a uma diferença de potencial. Então, para ele se movimentar, eu vou ter que ter uma DDP, diferença de potencial. Acostumem com essa palavrinha aqui, tá bom? Beleza? Então, vou ter que entender também, para falar da eletrodinâmica, da corrente elétrica, né? Então, a corrente elétrica é o movimento, tá vendo? Corrente de elétrons. É o movimento ordenado de portadores de carga, no caso o elétron, por um fio, por uma solução iônica ou por um gás ionizado. Esses três meios aqui, ó, um fio, um material sólido, uma solução iônica, né, e um gás ionizado, tá bom? Para que se forme uma corrente elétrica, existe a necessidade de uma diferença de potencial, como a gente disse aqui, tá? Também denominada tensão elétrica ou voltagem. Essas três palavras, gente, sempre vão ser repetidas, ó. Diferença de potencial, que é a mesma coisa de tensão elétrica, que é a mesma coisa de voltagem. Saca? Beleza. Bem, para que esse elétron, né, se movimente, eu vou precisar de um gerador elétrico. Então, a gente precisa conhecer e entender o que é um gerador elétrico, que vai ser essa fonte que vai gerar esse elétron para que ele se movimente. Certo? Sacou? Então, os geradores são o quê? São dispositivos que estabelecem a diferença de potencial, ou seja, DDP, nos terminais de um circuito, tá bom? Então, a bateria, pilha, são geradores, tá? Qual é o símbolo que a gente vai usar em eletricidade para representar essa figura aqui, ó? Essa figura aqui, ó, dessa bateria, vai ser representado por isso aqui, ó. Isso aqui, galerinha, ó, isso aqui representa um gerador elétrico, ó. Então, um polo negativo, que é esse menorzinho aqui, e um polo positivo, que vai ser esse maior aqui, tá vendo? Ó, negativo, positivo. Isso aqui vai gerar uma DDP, e esse elétron vai se movimentar, tá bom? Nós vamos entender agora como é que ele vai se movimentar. Mas gravem esse símbolo, que esse símbolo representa o gerador. Não esquece dessas barrinhas aqui, ó, menorzinha menos, menorzinha mais. Beleza? Então, ó, no polo positivo se encontra o potencial maior. E no polo negativo, o potencial menor. Então, maior potencial, menor potencial. O que? Elétrico. Quando ligado, o gerador cria um campo elétrico. A gente já aprendeu o que é o danadinho do campo elétrico, que é o E. Lembrou? Isso, muito bom. Então, é criado, então, um campo elétrico dentro do condutor e os portadores de carga ficam sujeitos a uma força elétrica. Então, ele vai se movimentar, né? Esse campo se forma no sentido que vai do potencial maior para o potencial menor, ó. Maior potencial para o menor potencial. Então, ele vem de cá, da linha direita, para a esquerda, tá certo? Beleza? Entenderam até o momento? Bom demais! Essa parte teórica ela é muito útil nesse início. Então, olha só o que eu disse, ó. Então, aqui tem o campo elétrico vai ser criado, né? Então, ó, mais para o menos, o maior potencial para o menor potencial. O elétron vai se movimentar aqui, ó. Mas antes do elétron se movimentar, o que vai ser criado? Um campo elétrico, ó. Ó esse campo elétrico, que loucura, ó. Tá vendo? Beleza? Então, esse campo elétrico é criado assim, ó, de maior potencial para o menor potencial. Isso aqui é no material sólido, tá? Professor Tiago, então, no caso de fios condutores, o movimento é de elétrons. Assim, o sentido do movimento elétrico é oposto ao campo elétrico, ou seja, os elétrons movimentam do potencial menor para o potencial maior.
Então, na verdade, o sentido da corrente vai ser o seguinte, ó, o sentido real que a gente fala. Ó. Vem aqui, ó, como o campo elétrico vai vir do mais para o menos, o elétron vai seguir o caminho contrário. Ó, esse desenho aqui é muito legal, tá? Então, ó, esse movimento do elétron vai ser oposto ao campo. Gravem isso daqui, ó. O movimento do elétron é oposto ao campo elétrico. Então, o campo elétrico vai ser do mais para o menos, então o elétron vai do menos para o mais, tá? Esse seria o sentido real. Nós vamos entender isso mais tarde um pouquinho, tá? Ótimo. Continuando, isso lá em sólidos, né? Nas soluções salinas ou iônicas, o movimento é tanto de íons positivos, que são os cátions, quanto de íons negativos, que são os ânions, tá? Em sentido oposto ao cátion, tá? No mesmo sentido do campo elétrico, tá certo? Então, para o potencial menor, enquanto o ânion se movimenta no sentido oposto ao campo com os elétrons no fio. Então, seria aqui o desenho legal, ó. Movimento dos cátions e dos ânions em uma solução iônica, tá? Uma solução salina ou iônica. Então, ó, aqui está o mais, aqui está o menos. Ó os elétrons, ó. Ó os elétrons indo para lá. Tá vendo, ó? Ó, taranã, taranã. Correto? Beleza? E por último, agora olha só. Nos gases ionizados, né? Então nós vimos em sólido, no fio, na solução eletrolítica, né? Iônica, e agora nos gases. Os gases ionizados, o movimento de um íon positivo, temos o movimento de íons positivos e íons livres, e elétrons livres, em sentidos opostos, similar ao que acontece na solução iônica. Então é fácil de entender, tá vendo? Ó? Então eu vou ter aqui o ânodo e o cátodo, tá vendo? Então, ó, o campo elétrico vai do mais para o menos, o elétron vem no sentido oposto. Tá vendo aqui, ó? Então, ó, mais para o menos, ó, o campo vem alto. O campo sempre vai ser aqui, ó, do maior para o menor. Ó, o campo, letra E não é campo? Então vai ser sempre do maior para o menor. Ó, maior potencial para o menor potencial. E o elétron, professor Tiago, o elétron no sentido contrário. Tá? Beleza? Então, ânodo, cátodo. Certo? Fechou? Excelente. Então, a gente vai ficar atento a isso, né, para o Enem, vestibular e etc. e tal. Atenção! Isso aqui nós temos que ficar ligado. Ó. Por motivos históricos, adota-se o sentido convencional da corrente elétrica, ou simplesmente corrente elétrica, tá? Como sendo o do movimento dos portadores de cargas elétricas, ou seja, os elétrons, né? Do potencial maior para o potencial menor, que é o sentido do campo elétrico. Isso é o convencional. Então, do convencional, gente, esse desenho aqui explica. O convencional vai ser mais por menos, mais por menos, mais por menos, sentido convencional. Mas vocês aprenderam que o sentido real é do menos para o mais. Esse é o sentido real, tá? Mas por motivos históricos, a gente vai falar mais por menos, mais por menos, mais por menos. Tá certo? Beleza? Então, esse é o ponto de atenção aqui. Show de bola! Efeitos da corrente elétrica. Vamos ver aqui alguns efeitos da corrente elétrica que são bem interessantes e que caem também no Enem e, enfim, no vestibular também. Então, vamos ficar atentos porque é bem fácil e tranquilo. O primeiro efeito a gente chama de efeito fisiológico. Professor Tiago, o que é o efeito fisiológico da corrente elétrica? É quando a corrente elétrica a gente passa pelo organismo vivo, tá? Pode causando contração muscular, pode causar um choque, né? Então, nossa contração muscular, por exemplo, é feito por um efeito elétrico, tá? Então, o efeito fisiológico é a eletricidade passando pelo organismo vivo, pelas células, tá? Se a corrente elétrica passa pelo coração, pode ocorrer a fibrilação muscular e a pessoa pode morrer, ou seja, o coração pode entrar em fibrilação, ou seja, não vai bater, ele vai ficar querendo bater, mas não bate, vai ficar fibrilando, tá? Seria mais ou menos assim, ó. Viu? Sem luva, dançou. Beleza. Outro efeito, o efeito térmico, ou o efeito Joule, que é a mesma coisa, tá? Como que ele acontece? Quando a eletricidade passa pelo material, vai provocar o aquecimento do material. Ah, professor Tiago, é igual acontece com o secador de cabelos? Sim, a resistência elétrica lá aquece, né, por efeito Joule, tá bom?
Ah, é igual o ferro de passar roupas? Sim. Igual a churrasqueira elétrica? Sim. Igual a chavinha de cabelo, para os meus lindos cabelos? Sim. Então a eletricidade passa pelo material e essa eletricidade é transformada em quê? Isso, em calor, tá? Então aumenta a agitação do material, em consequência disso, a temperatura também. Eu coloquei um exemplo aqui, ó, uma lâmpada incandescente que tem um filamento aqui. Hoje em dia nem se fabrica mais dessas danadinhas, quase não tem mais. Então, ó, a eletricidade passa por esse filamento e gera o brilho. Mas a churrasqueira elétrica é um outro bom exemplo, chuveiro elétrico, né? Enfim, esses daí que vocês já entenderam o esquema. Terceiro efeito é o efeito magnético. Professor Tiago, o que é o efeito magnético? Quando a eletricidade atravessa um condutor elétrico, forma ao redor dele um campo magnético, certo? Isso acontece muito com o quê? Com eletroímãs, né? Bobinas de forma geral. Então, ó, a eletricidade vai passar por esses fios aqui, ó, tá vendo aqui, nesse eletroímã? E ao redor aqui, galera, ó, vai gerar um campo magnético. Ah, professor, igual aquele para atrair os objetos, como se fosse um ímã mesmo? Sim, isso mesmo. Ah, legal. E por último aqui a gente vai falar do efeito químico, né? O efeito químico é quando a corrente elétrica passa por uma solução. Atenção a isso aqui, galera, ó. A eletricidade passa por uma solução, saca? E ao passar por essa solução, a reação química vai gerar uma eletrólise, ou seja, quebra de moléculas, sacou? Isso acontece aqui, ó. Um exemplo de eletrólise da água, aqui, ó, uma fonte de alimentação, aqui, uma bateria, por exemplo. Ó, polo positivo aqui, ó, pretinho polo positivo, entrando aqui, um fiozinho descascado. Polo negativo aqui. Então, uma solução eletrolítica. O que é uma solução eletrolítica? Que conduz eletricidade, que vai conduzir eletricidade e vai quebrando as moléculas lá dentro. Sacou? Beleza? Essa é a nossa primeira parte, tá bom? Aplausos para todos nós. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Segunda parte, a gente vai falar da intensidade da corrente elétrica. Valeu? Beijocas!